Alô, moçada rubro-negra. Moçada, Flamengo, tricampeão da Libertadores. Flamengo figura entre os maiores campeões da Libertadores no Brasil. Já era grande, agora ficou imenso, imensamente superior. Está entre os melhores times do Brasil e não tem como dizer. O pessoal fala cheirinho, cheirinho, a gente sente cheiro de título mesmo e consegue chegar até esses títulos, enquanto eles só ficam na encarnação. Não é verdade, moçada? Moçada, o seguinte, eu trouxe aqui um corte da Jovem Pan. Bom vocês darem uma olhada sobre as críticas que são feitas pelo Mauro César, do Pilhado, quanto a esse jogo do Flamengo da Libertadores. Eu tenho achado o Flamengo um pouco cansado, não consegue assim agredir com eficiência o adversário. Tenho notado também o ataque está perdendo muito gol. O Gabigol perde muito gol. Porra, é o nosso herói? É o nosso herói, mas perde muito gol. Mas eu vou deixar aí para vocês, dos especialistas, para vocês darem as considerações de vocês. Valeu, moçada? Moçada, se inscreva nesse canal. Dá uma força pro Arquibaldo Rubro Negro. Valor? Vem comigo, moçada. Agora, boa tarde, Mauro Betting, Mauro César Pereira, Nilson César. Ó, Flamengo tricampeão da Libertadores. Realmente um baita feito. O Flamengo agora tá entre os grandes campeões da Libertadores do futebol brasileiro. Se igualou a Grêmio, Palmeiras, São Paulo e Santos. Isso. Então, são os 4 brasileiros com 3 títulos de Libertadores. Agora, Mauro César Pereira não jogou bem, né? De novo o Flamengo... Dane-se. Ah, eu sei que é dane-se, mas poderia ter sido pior. Não, podia ser melhor, podia jogar bem e golear porque também. Contra o Corinthians o Flamengo jogou mal. Jogou contra quem o Flamengo? Contra o Atlético Paranaense. Contra um time que no escala Teranzi põe o Hugo Moura. Hugo Moura, um jogador limitadíssimo, né? Pra quê? Pra ser a sombra do Zico, não, do... Everton Ribeiro. Não, sombra do Arrascaeta. Não, do Arrascaeta. Mas do Arrascaeta. É o Zico desse time. Não, ele era o individual. Aí eu até lembrava, nos anos 70... Ele tava no Everton na hora Não, eu sei, mas o Everton Ribeiro era o Alex Santana. Nos anos 70, havia um famoso duelo que era Ademir Vicente contra Zico, Botafogo e Flamengo. Porque o Ademir Vicente era o volante do Botafogo, que ele era escalado para perseguir o Zico. O Enfio fazia a charge no jornal no dia seguinte, o Zico ia ao banheiro e o Ademir Vicente ia atrás dele. Até aqui, meu amigo, era mais ou menos isso. Ou seja, isso é uma estratégia muito velha, muito antiga. Funcionou, né? Funcionou em termos, né? Funcionou em termos. Funcionou em termos. Porque você faz o quê? Você faz os cartões, exatamente quando ele chegar, você fica picotando o jogo, fazendo faltinha. O Alex Santana tomou um cartão instantes antes do segundo cartão do Pedro Henrique, que aliás foi quem amorteceu a bola para o gol do Scarpa, logo aos 3 minutos no jogo do Allianz Parque, no 2-2. Um jogador limitado, que tem que entrar em todas rachando para poder cumprir a sua missão em campo, que é picotar o jogo, é não ter a bola, é ficar tentando se defender a qualquer custo, né? Houve uma pressão mais alta durante 15, 18 minutos, uma chance no lateral na área, que é ridículo, um dos pontos da ridícula atuação do Flamengo foi permitir quase o gol do Alex Santana no lateral na área. Ela passou por todo mundo. Antes houve uma falha do Davi Luiz, que não tem falhado, mas falhou e o Vitinho chutou e o Santos defendeu na jogada anterior a esse lateral, e mais nada. Depois ficar jogando bola na área, né? O Flamengo tentou matar o jogo no segundo tempo, não matou porque jogou muito mal, mas o Flamengo jogou muito bem contra o Vélez, quando os argentinos ficaram lá boquiabertos. O Flamengo eliminou o Corinthians com muita autoridade. O Flamengo, todo mundo temia o Tolima, fez uma partida muito ruim, embora tenha vencido lá na Colômbia, mas depois meteu 7-1, placar emblemático, né? No jogo de volta. Ou seja, o Flamengo fez uma grande campanha, venceu todos os jogos. Foi a maior campanha da história. Olha, primeira fase com o Paulo Souza, depois com o mata-mata com o Dorival. O Flamengo venceu todos os jogos, exceto o Talheres. Foi empate em Córdoba e teve um gol impedidaço do Talheres, que se houvesse a arbitragem de vídeo na fase de grupos, aquele gol não seria validado, possivelmente ou provavelmente o Flamengo venceria todos os jogos. Todos os jogos. Então, se jogou mal, como o Palmeiras também jogou muito mal e o Santos também jogou muito mal, que eu acho que o Atlético não fez nada demais no sábado, naquela final há 2 anos. O Palmeiras foi campeão, ponto, acabou. Gol no último lance, a única bola que foi no alto. Agora, a trajetória do Flamengo, acho que ela tem que ficar acima da maior atuação na final, como na Copa do Brasil. Jogou mal contra o Corinthians, mas jogou melhor que o Corinthians e São Paulo e eliminou o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, eliminou o São Paulo, com autoridade, vencendo vários jogos. Eu acho que o pacote é esse. Ficar recortando sua final é muito Copa meio vazio. Nem muito cheio, nem muito meio vazio. Atuação ridícula, na minha opinião. Péssima.
Aliás, até a gente estava junto na transmissão, eu e o Mauro, do SBT, no final, antes do gol, eu falei, atuação muito ruim do Flamengo no primeiro tempo. Logo depois saiu o gol. E era mesmo, foi a primeira chance do Flamengo. E o que acontece também ali? Você vai ficar marcando homem a homem, abrindo mão de jogar, abrindo mão... Não pode o Terence ser reserva desse time, gente. Aí ele entra para tentar resolver faltando poucos minutos. E com ele até conseguiu levar algum perigo, né? Aí, a bola rebatida pelo chute dele. A falta, aquela baita defesa. O Canóbio não joga, joga Pablo antes dele, joga... não dá, eu acho, enfim, mas aí joga... Por que Vitor Bueno joga a partida? E o erro capital para mim do técnico Luiz Felipe Scolari, no momento em que é expulso o Pedro Henrique, o Matheus Felipe ficou durante... Eu marquei depois do tempo, quase 2 minutos. Deu 1 minuto e 56 segundos, uma coisa assim. Depois eu fui rever o lance para ver o tempo exato. Porque foi um negócio meio angustiante ali deles ali. Ele na beira do campo, o rapaz pronto ali, né? Pica no lugar, vai entrar em campo, no final do Libertadores. O cara vai entrar no jogo, o cara tá ali, né, bombado, ali, louco para entrar. Eles discutiam entre eles, não, seguraram para mudar no intervalo. Tipo, vamos esperar. Esperou, tomou o gol, né? Tomou o gol como? O Everton Ribeiro faz uma jogada espetacular, o Rodinei foi preciso, perfeito, deu o passe na medida. Mágico. Né? Que é o que ele faz bem ali nas ações ofensivas. Ele foi bem defensivamente também, tirou bola de cabeça, ele fez um bom jogo o Rodinei. E aí o Everton Ribeiro faz um cruzamento com a perna direita, que não é boa, que é um negócio de maluco, né? Ele vai tirando da defesa. E quem é que não corta a bola? O Fernandinho. O Fernandinho não é zagueiro. Ah, mas jogou com o Guardiola. Uma coisa é você ter o time do Guardiola todo plantado no campo de ataque e você é o zagueiro que está lá na linha do meio campo, fazendo coberturas, correndo para trás. E a outra é você jogar num time que está entrincheirado, com um homem a menos, tomando pressão, que foi o que aconteceu naquele momento do jogo. Ou seja, se tivesse trocado o zagueiro, talvez um zagueiro tirasse aquela bola. Então teve esse erro, para mim, capital, inclusive, da demora na substituição, e ali acontece o lance decisivo do jogo. Não achei nada demais dos dois times, achei que o Flamengo jogou muito mal, o Atlético poderia fazer mais também, achei a final ruim, parte também culpa do horário, o horário insano, 3 horas da tarde, num calor terrível. Aliás, no sábado estava nublado, aí quando no domingo abriu o sol, pensei, complicou. E foi o que aconteceu. Agora... na sexta e no sábado. Sexta e sábado. Sexta-feira estava nublado, no sábado o sol saiu. O sol saiu e foi de fato um calor muito, muito forte. O jogo ali tinha que ser mais tarde, 5 horas. Até o Mauro falava no sábado lá, se fosse 4 pelo menos, né? O segundo tempo já na sombra e o primeiro tempo com sombra em metade do campo, um pouco mais. Mas acho que o mais importante do que a final é entender a trajetória do time durante a competição. Com toda a crise, com todos os altos e baixos, com mudança de técnico, vamos lembrar aqui, quando o Flamengo foi jogar com o Tolima, na Colômbia, o Paulo Sousa tinha saído, estava assumindo o Dorival, havia um receio muito grande de perder para o Tolima. E não era por acaso, o Flamengo jogou menos lá. O Tolima foi melhor e ganhou com o gol do Andrés Pereira, no chute fora da área. O último jogo dele pelo Flamengo, depois ele foi embora, acabou o contrato. Né? E o Tolima havia derrotado pouco antes o Atlético Mineiro, campeão brasileiro da Copa do Brasil, semifinalista da Libertadores, em Belo Horizonte. E esse resultado, inclusive, eliminou o Independente Del Valle, que mais adiante derrotou categoricamente o São Paulo Futebol Clube na final. Então você vê que tem todo um contexto aí, e o Flamengo depois venceu por 7-1. E o placar do ano, Flamengo e Atlético Paranaense, sabe qual é? 7-1. 7-1. 7-1. Flamengo e Felipão é 7-0. Flamengo e Atlético é 7-1, porque o único gol que o Atlético fez no Flamengo nesses jogos todos foi com o Fábio Carille, 1-0. Aliás, um pênalti mandracaço na disputa do Isla com o Cirino, que o Terence, de novo o Terence, hein, bateu e fez o gol. Foi 1-0, jogo do Brasileiro, Paulo Sousa ainda era o técnico lá em Curitiba. Depois disso teve aquele 0-0 que o Flamengo finalizou pra caramba e não fez o gol, Copa do Brasil. 1-0 gol de bicicleta do Pedro, né? O 5-0 lá do Maracanã no Brasileiro, com times mistos, reservas. Aí são 6-1, né? E o jogo de sábado, 7-1. Mas como era o Fábio Carille, gente, o time do Luiz Felipe Scolari jogou 4 vezes contra o Flamengo. 4 jogos. Maracanã, Curitiba, Guayaquil. Não fez um gol. Um mísero gol. Um golzinho. Dá um tempo, né? Não dá pra discutir, né? Não dá pra discutir.